E aí, galera do CCJ, professor Samuel de novo com vocês. Nesta aula de agora falaremos sobre o segundo tipo de ácido nucleico, o RNA, o ácido ribonucleico. Na aula passada nós falamos sobre o DNA, só para nós lembrarmos alguns detalhes sobre esse ácido nucleico. Ele tem a função de transmitir as características, ele tem a função de coordenar todo o metabolismo celular, ele tem a função de armazenar os genes, e são os genes que determinam o que o organismo é. O DNA, lembrando, é uma fita dupla, né, a famosa dupla hélice, e o DNA é formado por 4 bases nitrogenadas. A adenina, que se liga com timina, através de 2 pontes de hidrogênio, e citosina, que se liga com guanina, através de 3 pontes de hidrogênio. A estrutura primária do RNA ela é bem semelhante ao do DNA. Temos duas diferenças. Você tem a substituição do açúcar. No DNA eu tinha a desoxirribose e agora eu tenho a ribose. Né? Lembrando que a ribose tem uma estrutura C5H10O5. Pentoses são carboidratos com 5 carbonos. E no RNA também, você vai ter a substituição da timina pela uracila. Isso é um detalhe que ajuda muito na hora de resolver o exercício. Se você olha uma sequência de bases nitrogenadas e você vê que tem uracila com timina junto, você já sabe que está errado. Porque o RNA só tem uracila, além da adenina, da guanina e da citosina. Então, o que acontece? Uma outra diferença também é a estrutura espacial. Enquanto o DNA era uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Ele é formado por apenas uma cadeia de polinucleotídeos. Este exemplo mostra justamente para mim um conjunto de 4 nucleotídeos. Esses 4 nucleotídeos, lembrando, o nucleotídeo ele tem um açúcar, ele tem uma base nitrogenada e ele tem um grupo fosfato. Lá em cima você tem a citosina, embaixo você tem a guanina, depois a adenina e por último a uracila. Como é RNA, aqui não existe ligação de hidrogênio. Eu só vou ter a ligação do açúcar com o fosfato. E lá no finalzinho da última aula eu disse o nome dessa ligação. É a ligação fosfodiéster. Então, essas são características do RNA. E aí existem 3 tipos. E cada tipo tem sua função específica dentro do processo de síntese proteica. Você tem o RNA-R, que é o ribossômico, o RNA-M, que é o mensageiro, e o RNA-T, que é o RNA transportador. Né? Essa tabela mostra para mim os 3 tipos e as principais funções. O mensageiro ele leva do núcleo para o citoplasma. Qual que é a sequência de nucleotídeos que eu vou traduzir em uma proteína? Ele leva, basicamente, a receita da proteína. Se eu preciso de queratina, o RNA mensageiro que vai ser mandado vai ser o RNA mensageiro com a informação da queratina. O RNA ribossômico ele ajuda a formação dos ribossomos e ele também vai ajudar na síntese de proteínas, ele vai ajudar a montar a proteína. E o transportador, ele transporta os aminoácidos. Lembra, galera? Proteínas são formadas por aminoácidos. Então, relembrando, o mensageiro, ele é sintetizado do núcleo, ele é a base para a síntese proteica, ele é a receita da proteína, tem uma estrutura filamentar simples, forma linear e é composta por códons. O que é um códon? Um códon é um conjunto de 3 bases nitrogenadas. Professor, me dá um exemplo de códon. UUU, CCC, AAA, quaisquer 3 bases nitrogenadas formam um códon. Olha essa imagem. Eu tenho 2 códons, AUG e o segundo códon AAC. Neste caso aqui, olha só, a presença da uracila, isso determina automaticamente para mim que isso é uma estrutura de RNA. Geralmente, em questões de Enem, eles dão uma tabela de códons e de aminoácidos. Como é que você interpreta isso? Vamos pegar aqui o AUG primeiro. Né? A tabela, basicamente, é isso. Aqui em vermelho você tem a primeira base, em azul lá em cima a segunda base,
e em verde aqui do lado direito a terceira base. É simples essa tabela, né? Faça o exercício em casa, aprendam a visualizar os aminoácidos presentes nessa tabela. O primeiro códon lá da imagem anterior é o A ou G. Como é que eu faço? Eu vou aqui, então, na linha onde eu tenho em vermelho e procuro a primeira base. A primeira base é A. Eu achei a primeira base. Aí, eu vou lá em cima e procuro a segunda base. A segunda base era U. Lembra? AUG, que era o nosso códon. Então, eu achei a segunda base. Eu sei que ela vai estar nessa primeira coluna, então, esse aminoácido que eu quero saber qual que é. E qual que é a terceira base? O G. Então, se você olhar, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, olha só, primeiro, segundo, terceiro representam a isoleucina, mas não é o que eu quero. Opa, olha só, AUG, metionina. E guarda isso, a metionina é chamada de códon de início. Por que códon de início? Porque toda e qualquer estrutura deve ter um começo. E toda e qualquer proteína começa pelo códon AUG, pelo aminoácido metionina. Isso é regra para toda e qualquer proteína. Vamos voltar um pouquinho na imagem anterior para ver o segundo códon. O segundo códon, então, é AAC. Vamos encontrar qual que é esse aminoácido. Novamente, primeira base A. Já encontrei. Né? Lá na linha, terceira linha. Segunda base A. A segunda base está na terceira coluna, então eu faço a ligação. E a terceira base é o C. O C está na segunda posição aqui, ó. AAC, asparagina. Acabei de achar o meu outro aminoácido. Né? Vejam bem, estudem bem essa tabela de códons de aminoácidos, que nós iremos usar isso em uma próxima aula, quando formos falar da tradução da proteína propriamente dita. Esse foi o papel do mensageiro. O que o transportador faz? Ele identifica os aminoácidos no citoplasma e ele transporta esses aminoácidos até os polissomos. Polissomo, lembrando, é um conjunto de ribossomos. E os ribossomos que vão realizar a síntese de proteína. E aí as ligações entre o transportador, entre esse tipo de RNA, o RNA mensageiro e os aminoácidos são ligações específicas, galera. Para cada códon, eu tenho um anticódon, ou seja, um códon contrário, e um aminoácido específico. Mas, professor, como é que eu vou saber como que é essa questão de códon e anticódon? Lembra daquela complementaridade que eu disse lá atrás. Adenina liga com timina, citosina liga com guanina e vice-versa. Só que o RNA não pode ter timina. Então, se uma linha, se uma fita eu tenho adenina de DNA, por exemplo, na fita de RNA eu não posso ter timina, eu vou ter uracila. Olha esta imagem do RNA transportador. Sim, ele tem esse formato, parece um trevo. Lá embaixo eu tenho a minha fita de RNA mensageiro. Pode ver, ó os códons. GUC, CAG, GAG, CCA e o AG. Então, ele selecionou para mim o códon GAG. Qual que é o códon? Guanina liga com citosina. Adenina liga com timina. Mas lembra, como é RNA transportador, RNA não tem timina. Então, a adenina do mensageiro vai se ligar com uma uracila. A terceira base, guanina, se liga com a citosina. Ou seja, esse códon se liga a um anticódon e na outra extremidade do RNA transportador eu tenho o aminoácido específico ao códon, gente. Lembra disso? O aminoácido é específico ao códon, não ao anticódon. Tá bom? Esse é o papel, então, do RNA transportador. O ribossômico, da mesma forma que o mensageiro é sintetizado do núcleo, tem a função de ligar o RNA mensageiro, é a nossa receita, ao ribossomo no processo de síntese proteica. Então, quem é que monta a proteína? Os ribossomos. O conjunto de ribossomos chamados de polissomos. E essa imagem mostra muito bem para mim da onde vêm os tipos de RNA. Todos vêm do nosso código genético,
todos estão inscritos no DNA. Então, o mensageiro é a receita, o transportador ele traz os ingredientes da proteína, que são os aminoácidos, e o ribossômico ele vai montar, então, a nossa proteína. Então, essa outra imagem, nós vamos retomar essa imagem, esse assunto na aula sobre tradução, ou seja, a produção de uma proteína. A partir do RNA mensageiro, essa fita verde, o ribossômico, ele passa por essa fita, ele faz a leitura da receita e o transportador, então, ele monta a nossa proteína. Mas falaremos sobre isso na próxima aula, sobre o processo de tradução. E aí, o que acontece? Da mesma forma que tem vários estudos sobre DNA, existem vários estudos sobre RNA. E esses estudos também demonstraram que cada gene, ou seja, cada conjunto de genes que nós temos no DNA, eles são transcritos. Lembra desta palavra, transcrito. Ou seja, a partir do DNA, eu tenho a formação do RNA. Lembrando que o RNA mensageiro, então, ele vai levar a informação desse gene até o citoplasma. E lá no citoplasma eu tenho a produção da nossa proteína. Então, o nome do processo de síntese de RNA é transcrição. Ou seja, é a partir de um determinado gene, é a partir da necessidade de um organismo, é a partir da necessidade de uma proteína específica que se faz esse processo. E aí, da mesma forma que lá no DNA eu tinha enzimas específicas para duplicação, aqui eu também tenho enzimas específicas. E o nome da enzima que faz esse processo de transcrição, de produção de uma fita de RNA, é a enzima RNA polimerase. Ela que vai montar a minha fita. E da mesma forma que no DNA, na formação do RNA, eu tenho emparelhamento de bases. Exemplo, se o meu DNA, o trecho for ATCG, o RNA será, olha só que interessante, adenina liga com timina, mas eu não tenho timina no RNA, eu tenho uracila. UAGC, ou seja, é o contrário da fita que eu estou analisando. A transcrição também ocorre sempre no sentido 5:13, que é a posição dos carbonos, lembram disso? E também vai ter a polaridade inversa à fita do DNA que está sendo usada como molde. Como assim, professor? Polaridade inversa. Essa outra imagem mostra para mim. Em azul, eu tenho as duas fitas de DNA e em vermelho eu tenho o processo de transcrição. Eu estou lendo a fita molde, só que eu estou transcrevendo da posição 5:3. Timina liga com adenina, adenina com uracila, adenina com uracila, timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina, e assim até terminar a fita molde. Como que eu aprendo isso, professor? Resolvendo exercícios, galera. Resolvendo exercícios. Eu vou passar uma lista para vocês resolverem sobre transcrição para tirar todas as dúvidas sobre esse processo. E aí, para nós fecharmos a aula de hoje, eu tenho que lembrar o seguinte: nas células eucarióticas, lembrando que o eucarionte é aquele grupo de organismos que tem carioteca, que tem uma membrana que envolve o núcleo, o DNA é dividido em dois tipos de sequências: exons e introns. Exon é a sequência que realmente eu tenho a informação da proteína. É uma sequência chamada de codificante. Já o intron é uma sequência que não é traduzida. Então, no momento da transcrição, o que acontece? Eu não tenho a mensagem pronta de prima, assim, na primeira vez. O DNA, então, ele faz um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA, ele tem tanto o exon quanto o intron. Só que eu preciso eliminar os introns, que não são codificantes. Eu preciso deixar apenas os exons. Ou seja, tem um processo chamado de splicing. Esse splicing, então, retira os introns. Então, no final, forma-se para mim o RNA mensageiro maduro, que é esse realmente que tem a receita verdadeira. Olha essa imagem. Lá em cima, eu tenho um grupo de exons e introns. Ou seja, é o meu pré-RNA mensageiro. Então, a técnica de splicing, que são enzimas específicas que fazem isso, eles vão eliminar os introns e vão fazer a montagem do meu RNA mensageiro maduro. Ou seja,
Para codificar uma proteína, o meu RNA mensageiro só pode ser composto por exons. E, para fechar essa imagem, ela diz tudo. É o que acontece no DNA com RNA até chegar na proteína. O que nós vimos? Na primeira aula, nós falamos sobre DNA. O DNA tem a capacidade de se replicar. Replicar significa se autoduplicar. A partir disso, eu tenho o processo de transcrição que nós vimos nessa aula de hoje. Essa aula mostra para mim, então, que a partir do DNA, eu consigo fazer uma molécula de RNA. Professor, mas o que é essa transcrição reversa? Galera, alguns vírus, os famosos retrovírus, como o vírus que causa AIDS, o HIV, ele consegue produzir DNA a partir do seu RNA, ou seja, é uma transcrição reversa. E na outra aula, nós iremos falar da parte final, que é justamente a partir do RNA, você tem a tradução da proteína. E para nós fecharmos, vamos realizar duas questões da apostila. Uma que diz respeito tanto a DNA quanto a RNA, e a outra que fala sobre essa questão da transcrição. Lá na página 40, o exercício 3 diz o seguinte: em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA. E a fita simples tem 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. E aí ele pergunta qual que é a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a fita dupla. Ele me deu a fita simples. Como é que eu faço? Pega um papel e escreve assim, ó, 20A, vamos colocar só a abreviação, 20A, 25T, 30G e 25C. Lembra da complementaridade. A adenina liga com quem? Timina. Então, eu tenho, do outro lado, 20 timinas. Timina liga com quem? Adenina. Então, do outro lado, eu tenho 25 adeninas. Guanina liga com quem? Citosina. Então, eu tenho 30 citosinas. E, por último, citosina liga com quem? Com as guaninas. Eu tenho 25. E aí é só somar. 20 adeninas mais 25 adeninas, 45 adeninas. Se é complementar, significa que eu tenho 45 timinas. Da mesma forma, 30 guaninas mais 25 guaninas vai dar 55 guaninas. Ou seja, eu vou ter 55 citosinas. Lembra da complementaridade. Ou seja, a resposta dessa questão, letra C. Adenina 45, timina 45, guanina 55 e citosina 55. E a última questão, a questão 10 da página 41, fala o seguinte: em 1978, o geneticista Walter Gilbert propôs os termos exon para designar as regiões de um gene que codifica uma sequência de aminoácidos e intron para designar as regiões de um gene não traduzidas, localizadas entre os exons. A ciência estima que seja de 30 mil o número de genes da espécie humana. No entanto, o número de proteínas diferentes é estimado entre 100 e 120 mil proteínas. Vocês percebam que eu tenho muito mais proteína do que genes. Por que isso acontece? Né? Isso ocorre devido, letra A, a união de proteínas recém-sintetizadas formando novos compostos. Não, né, gente? Letra B, ao splicing, isso é, cortes e montagens diferentes do mesmo pré-RNA mensageiro. Então, o RNA tem essa característica que ele consegue, então, moldar o seu RNA mensageiro maduro de acordo com a sua necessidade. Então, essa resposta está correta. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, então, iremos falar sobre a parte final desta história, que é o processo de tradução. Até breve.